Então eu estou iniciando a gravação aqui para a gente começar oficialmente, né? Então desejo a todos um ótimo encontro, uma ótima jornada, a todos e a todas. Então vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. O tema de hoje é para falar sobre gnosticismo em Hans Jonas. E antes de passar a palavra para o professor Tiago e o professor Gelson, caso eles queiram fazer alguma abertura, alguma informação inicial, alguma consideração inicial antes do início realmente do nosso encontro, qualquer coisa o Gregory também, se ele quiser falar. Então eu vou apresentar o professor Tiago e também o professor Gelson. Então o Tiago, ele é mestre em filosofia pela PUC, também formado pela graduação na PUC, agora é doutorando em filosofia pela PUC, também com cotutela na Universidade de Coimbra. Então ele recebeu o prêmio de mérito acadêmico pelo melhor desempenho na graduação em 2014 e é professor de filosofia na educação básica e da disciplina de antropologia filosófica no ensino superior. Ele trabalha então com ontologia e ética em Hans Jonas, principalmente fazendo a relação entre Heidegger. Então já o professor Gelson, ele é professor do membro de programa de pós-graduação em filosofia da PUC, é nosso ex-coordenador do programa, que mudou semana passada. Então ele possui a graduação em filosofia pela UFPR em 99, possui doutorado em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, com pesquisa em Nietzsche, e também tem pós-doutorado pela Universidade de Exeter, lá na Inglaterra, em 2016. E também trabalha o Hans Jonas e Nietzsche há muito tempo. Então acho que é isso, eu passo a palavra agora para o professor Tiago e o professor Gelson, caso queiram fazer alguma consideração antes de começar. Senão a gente já começa a exposição. A ordem fica a critério de vocês, o que vocês acharem mais prudente. Tiago, não sei, deixa eu só dar um oi para a turma, depois te passo a palavra. A gente combinou, então, que o Tiago vai falar primeiro, mas nesse sentido, então, vou tomar só a palavra rapidamente, Miguel e Gregory, para parabenizá-los e a equipe que está ajudando a organizar esse evento, parabenizá-los pela iniciativa, né? É muito legal, reunir um monte de gente, não só entre os que vão falar, mas principalmente os que estão participando. Então, também queria saudar de maneira muito carinhosa, assim, todos que se interessaram por esse evento, né, que estão aqui, mais de 80 pessoas, ou seja, é um grande grupo, né, em torno de uma obra de um autor tão carismático, tão atual, ao mesmo tempo tão polêmico, que é o Hans Jonas, né. Então, isso confirma, eu acho, né, Gregory, o Miguel, tem aqui o Pedro, o Leonardo, o próprio Tiago, né? Todo mundo que de alguma forma está envolvido nessa pesquisa e que também, eu acho, com isso confirma um pouco a nossa tradição aqui da PUC, né? Esse círculo jonasiano aqui da PUC, que já há uns, pelo menos 10 anos, vem produzindo pesquisa, eu considero cada vez mais qualificada, cada vez mais séria e profunda a respeito do pensamento do Jonas, não só da interpretação desse pensamento, do ponto de vista da sua concepção filosófica, mas também conseguindo fazer pontes com a realidade brasileira, que mostra, então, como o Jonas é um autor, digamos, interessante do ponto de vista filosófico, mas também interessante do ponto de vista social e político e ambiental, claro, hoje no Brasil. Então, parabéns realmente para vocês, e eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui. Então, passo a palavra agora para o Tiago, e eu queria também dizer, Tiago, que é uma honra ter você também aqui na minha mesa, junto comigo, aqui, falando, para a gente dividir esse tempo, né? Isso é uma honra enorme. Também gostaria de agradecer. Estão me ouvindo bem? Sim, né? Também gostaria de agradecer aí pelos organizadores e também pela presença de todo mundo, pela presença do professor Gelson, né? Dividir esse espaço é curioso porque eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre esse tema, né? Basicamente sobre a primeira parte assim da elaboração filosófica do Hans Jonas, que é o problema da gnose, do gnosticismo. E isso surgiu, não sei se o professor Gelson lembra, no almoço, que ele sugeriu que eu lesse a obra do Hans Jonas, né, a religião gnóstica, e pensasse alguma coisa ali em torno da questão do niilismo. Eu achava que era uma coisa mais, assim, sei lá, aquela coisa de jovem na filosofia, niilismo, né, uma coisa mais revoltada e rebelde, que na verdade era uma coisa meio religiosa, assim, herética do cristianismo, mas
É muito interessante poder dividir esse momento com o professor Gelson. É, de alguma forma, a primeira vez que a gente divide a oportunidade assim, de falar sobre esse tema que me acompanhou assim, pelo menos durante 2 anos, né, na elaboração da minha dissertação de mestrado. Não é o tema que eu tenho trabalhado agora, efetivamente, no doutorado, mas eu acho que o gnosticismo ainda é uma parte do trabalho do Hans Jonas que precisa ser analisada, pensada, que precisa ser realmente investigada, porque ela ainda não é muito aprofundada no âmbito da pesquisa do Hans Jonas, né, jonasiana, principalmente no Brasil. Há pouquíssimos trabalhos assim de profundidade, né, de investigação bem elaborados sobre o problema da gnose. Geralmente os pesquisadores eles citam, eles, né, fazem menção, mas a gente tem, de certa forma, a produção do Hans Jonas, e a maioria das pessoas, imagino que a maioria das pessoas que estão aqui, devem conhecer o Hans Jonas pela sua reflexão sobre a técnica, sobre a ética, sobre a fenomenologia da vida, sobre a filosofia da vida, etc., e não tanto pela reflexão do Hans Jonas sobre a gnose, sobre o gnosticismo. O que não significa que essa etapa do pensamento jonasiano, ela se desvincule ou se desconecte, né, que ela esteja desconectada do que veio depois. Na verdade, essa foi inclusive a minha defesa, né, na minha dissertação de mestrado, eu queria mostrar isso, que existe um fio condutor, né, que começa ali, né, ele começa a se desfazer, a se desenrolar no problema do gnosticismo, né, o próprio Hans Jonas vai dizer isso, que o modo como ele lê o gnosticismo a partir das ferramentas heideggerianas, né, ali propostas em Ser e Tempo, é que vai permitir depois que o Hans Jonas, de certa forma, possa compreender o caráter nihilista da ética contemporânea e daquilo que nós poderíamos chamar do existencialismo contemporâneo, ainda que seja um saco em que você enfia um monte de autor e diz esse é existencialista, aquele é existencialista, mas eles mesmos não dizem isso, né? Mas enfim, mesmo assim, fazendo essa caricatura, o Hans Jonas vai chamar, então, esse caráter nihilista da técnica, da ética contemporânea, né? Ou melhor, a ausência de uma ética que lide com o problema da técnica, né? E do existencialismo contemporâneo, do existencialismo, a filosofia da existência, e o seu maior representante seria Heidegger, e teria aí como um pano de fundo esse niilismo, né? E o Hans Jonas vai ler esse niilismo de fundo na contemporaneidade a partir do gnosticismo. Então existe um fio condutor que começa na gnose e vai até os trabalhos do Hans Jonas sobre técnica, passando pelo problema da vida, porque o niilismo ele está conectado ao dualismo, né? O niilismo ele é, de certa forma, a consequência do dualismo, e começa a se aprofundar lá no gnosticismo. E então, a filosofia da vida do Hans Jonas é um confronto com a perspectiva dualista da relação corpo e alma, né, corpo e espírito, e então a gente não tem como analisar a obra do Hans Jonas sem olhar para o gnosticismo, para a gnose, para a sua primeira elaboração filosófica, porque ela é, de certa forma, a gestação de todo o seu projeto. Claro que a gente não pode dizer assim, então o Hans Jonas, quando escreveu sobre a gnose, ele já tinha em mente o que ia ser o projeto sobre a crítica da técnica. Não é isso, né? Mas a gente pode dizer que, de certa forma, o seu trabalho com condução interna que faz sentido. Bom, dito isso, eu preparei alguns slides. O host tem que me permitir para eu poder compartilhar minha tela. Espera aí, onde que eu faço isso? Eu não sei. Gelson, você sabe? Espera aí, deixa eu achar você, tem que ver aqui nas suas configurações. Eu acho que é isso. Tu já tentou, Thiago? Eu acho que tu pode... Veja agora, acho que vai dar agora. Pronto, Eu preparei alguns slides, vocês estão vendo? Sim, né? Sim. Eu preparei alguns slides só para ajudar, porque, então, conversando com o professor Gelson, o que eu decidi fazer? Uma espécie de introdução ao problema do gnosticismo na obra do Hans Jonas, por ser uma coisa desconhecida, né, por ser uma parte da filosofia do Hans Jonas desconhecida. Então, fazer uma espécie de introdução, de trazer assim, os tópicos principais, mas também com alguma interpretação minha, para a gente poder discutir e até ver qual a pertinência disso daí na obra do Hans Jonas, né? Então, o título que eu dei para essa apresentação é um título também de um artigo meu que eu publiquei, que se chama Niilismo Gnóstico, a mais radical
rebelião contra a physis? Porque o gnosticismo, esse movimento, ou melhor, esse conjunto de movimentos que são bastante díspares, né? É até difícil você dizer o gnosticismo, porque dentro desse guarda-chuva existe aí uma multiplicidade de movimentos de caráter herético, mas não só herético em relação ao cristianismo. Você vai ter aí o gnosticismo de proveniência, por exemplo, da astrologia babilônica, do judaísmo, enfim, do zoroastrismo, né, de religiões que não necessariamente estão ali em torno do cristianismo, mas então é uma multiplicidade de movimentos, né, que vão ser unificados pelo Hans Jonas a partir daquilo que ele chamou de princípio gnóstico, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas, enfim, o niilismo gnóstico, esse caráter niilista dos movimentos gnósticos, então, do gnosticismo, seria essa radical rebelião contra a natureza, ou pelo menos contra aquela ideia de natureza tal como apresentada por Aristóteles, ou, por exemplo, por filósofos como os estoicos, né, Cícero, Sêneca, etc. Bom, então, o Hans Jonas, qual é a importância do Hans Jonas nesse âmbito da produção filosófica sobre o gnosticismo? É que o Hans Jonas criou, né, inventou e, de certa forma, elaborou um princípio que possibilitasse uma unidade compreensiva, né? Então, ele desenvolveu isso que ele chama de princípio gnóstico, e a partir desse princípio ele analisa esses diversos movimentos e tenta encontrar nesses movimentos esse princípio que ele estabelece como princípio gnóstico, né? Que é essa atitude de rebelião contra a ideia de natureza, né? Contra o mundo, esse dualismo intenso, né? Radical, etc. Bom, como que o Hans Jonas chegou a esse trabalho do gnosticismo? Foi ali em torno dos anos 20, quando ele participa dos seminários de Heidegger e Bultmann, em Marburgo. Então, vai ser pela relação que ele mantém com Bultmann e com Heidegger. Bultmann era um teólogo, né, influenciado pela analítica existencial de Heidegger. O Bultmann vai ler as escrituras a partir de Heidegger, de certa forma, com aquelas ferramentas da analítica existencial, entendendo a narrativa bíblica como uma alegoria que, de certa forma, revela uma tensão existencial, um problema existencial, a dinâmica existencial daquelas pessoas envolvidas na narrativa bíblica. E o Hans Jonas também vai entrar em contato aí com Heidegger, que tem, apesar de ser conhecido na filosofia por outras temáticas, o Heidegger tem um interesse muito profundo na problemática teológica. Ele estudou os místicos medievais como o mestre Eckhart, né? O Hans Jonas vai ser orientado pelo Heidegger, né? Vai fazer sua tese de doutorado com o Heidegger, mas ali muito próximo ao Bultmann, né? De certa forma, o Bultmann vai ser esse co-orientador do Hans Jonas na elaboração de sua tese sobre o conceito de gnose, né? Sobre o que significa gnose. Então, aí vai ter um encontro de Bultmann com Heidegger, e, de certa forma, o Hans Jonas vai se encontrar nessa relação triangular, aí, né, nesse triângulo amoroso ou odioso, né, em algum sentido, que depois a crítica do Hans Jonas vai se dirigir ao Heidegger, né, e aí vai ter a criação desse conceito na teologia do Bultmann, que é o conceito de desmitologização, que é essa tentativa de explicar racionalmente mitos e dogmas religiosos. Então, a pergunta, inspirada aí pela filosofia heideggeriana, é aquela que se volta para tentar entender quais são as experiências existenciais que aparecem aí por meio de imagens e figuras religiosas de caráter mitológico, né? Então, o Bultmann vai fazer isso nos textos bíblicos, né? O Evangelho de João, por exemplo, vai ser um objeto de desmitologização do Bultmann, né? E o Hans Jonas vai fazer isso com os textos gnósticos. Então, enquanto o Bultmann vai procurar entender quais são as experiências existenciais que estão por trás dos textos bíblicos, o Hans Jonas vai tentar entender, compreender ali, apreender quais são as experiências existenciais que estão por trás dos textos gnósticos, né? Então, eu coloquei um exemplo, né? Por exemplo, coloquei um exemplo que é o do pecado original, que a gente poderia tentar entender qual é a experiência existencial que está ali por trás do mito do pecado original. Bom, a experiência da insuficiência humana em relação a Deus, por exemplo. E aí se desenvolve um mito, se desenvolve uma alegoria, se desenvolve uma narrativa para tentar objetivar, né, essa experiência por meio da linguagem mítica, por meio da linguagem alegórica, né, por meio
linguagem aí, metafórica. Então, de certa forma, o processo de desmitologização em Bultmann, em Hans Jonas, que ele vai fazer isso com os textos gnósticos, vai ser essa tentativa aí de encontrar que tipo de experiência existencial, que tipo de problema existencial tem por trás desses mitos que estão aí escritos, né? Tanto na Bíblia, a narrativa bíblica, metafórica, em quase grande parte do seu texto, e também nos textos gnósticos, né? Essa coisa do desmitologizando, desmistificando é muito interessante, porque depois um filósofo, eu não me lembro se ele está vivo ainda, mas chamado John Caputo, que é um comentador heideggeriano, eu tenho esse livro, depois eu procuro aqui. Ele escreve uma obra chamada Desmistificando, Desmitologizando, que aí é um problema de tradução, né? Heidegger, né? Então, essa tentativa de usar o processo de desmitologização que Heidegger inspirou, inclusive, Bultmann e Hans Jonas, para fazer o processo sobre ele mesmo, né? Aí, por uma questão de influência do mundo grego, né? Da mitologia grega sobre a filosofia heideggeriana. Mas, bom, essa não é a questão, né? Então, a desmitologização vai aparecer como uma espécie de crítica do mito, né? Então, a partir das ferramentas, as ferramentas dadas ali, fornecidas por Ser e Tempo, Hans Jonas e Bultmann vão tentar fazer uma crítica do mito para deixar aparecer qual é o conteúdo existencial dos textos bíblicos em Bultmann, dos textos gnósticos em Hans Jonas, né? Então, é isso que eles vão encontrar em Ser e Tempo, né? Qual é a condição originária da existência que independe da época histórica. É isso que o Heidegger vai traçar na analítica existencial, né? Quais são ali as estruturas da existência que independem do momento histórico, mas fazem parte do próprio, vamos dizer assim, do próprio ato de abertura da existência, né? Então, é um pouco isso que o Hans Jonas e o Bultmann vão aprender de Ser e Tempo, né? Se a gente fosse pensar qual é a principal obra de Heidegger quanto à influência sobre a filosofia do Hans Jonas, com certeza é Ser e Tempo, né? Com essa obra que o Hans Jonas está discutindo em toda a sua obra, e é essa obra aí que vai, de certa forma, influenciar nessa interpretação do gnosticismo, né? Porque, bom, o Hans Jonas foi um aluno do Heidegger ali na própria gestação do Ser e Tempo, né? Nesses seminários que estavam ali sendo discutidos os problemas que viriam a aparecer em Ser e Tempo de uma forma mais elaborada. Ok? Alguma questão até agora? Vai que alguém tem alguma questão sobre isso? Não, né? Tá bom. Se tiver, vocês me falam que aí eu já posso ir. E a gente vai dialogando. Então, bom, mas o que consistiria essa análise do Hans Jonas sobre o gnosticismo? Primeiro ponto, há um desfacelamento da doutrina da parte do todo, né? Se, por exemplo, no estoicismo a gente tinha uma espécie de veneração do cosmos, né, em Aristóteles, Platão, né, eu trouxe aqui 3 exemplos, mas eu poderia ter trazido até outros, mas se a gente tem uma veneração na filosofia grega em relação ao cosmos, à natureza, o gnosticismo vai representar uma rebelião contra o cosmos, uma rebelião contra a natureza, né? Então, essa veneração do cosmos própria a filosofia grega, Aristóteles, os estoicos, mesmo Platão, vai desaparecer na doutrina gnóstica. O mundo não foi feito por um demiurgo que contempla as ideias e realiza ali a coisa material, né? O demiurgo é mau, ele é um aprisionador, ele aprisiona a centelha divina, porque isso é muito interessante. No gnosticismo, no geral, né, a gente tem que sempre pensar que o gnosticismo é uma redução de muita multiplicidade. Mas no gnosticismo, no geral, o mundo ele se deu por uma tensão entre forças espirituais. Essa tensão fez com que a força primordial se dispersasse em forma de centelhas, né, de aquilo que eles chamam de pneuma, né, são os pneumáticos, e esse pneuma caiu nesse planeta, que é uma espécie de prisão, né, uma prisão da qual o ser humano, o gnóstico, tem que se libertar. Então, essa ideia de veneração do cosmos, de que o universo é uma entidade divina que revela ordem, revela beleza, revela racionalidade, harmonia, ela vai se desfacelar, ela vai perder o seu sentido no gnosticismo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas antes eu queria trazer o exemplo disso na filosofia grega, né? Aqui tem uma citação de Aristóteles, na Ética Nicômaco,
em que o Aristóteles diz, né, então, para Aristóteles, os corpos celestes eram mais divinos que o ser humano, por causa da inteligência que os movia. Então, diz lá o Aristóteles na Ética Nicômaco, nem mesmo que o humano fosse o melhor de todos os entes vivos, teria qualquer importância, porque, na verdade, há outras coisas com uma natureza mais divina do que o humano, como aquelas coisas mais esplendorosas de que este mundo é composto. Então, ele está aí se referindo aos corpos celestes, né? Então, existe essa espécie de veneração ao cosmos, à estrutura ordenada, harmônica, bela, daquilo que é físico, né? Porque físico é natureza verde, animais, bichinhos, mas é esse conjunto daquilo que existe, né? Bom, trouxe também o Cícero como um exemplo disso, então o monismo estoico chegou a uma identificação completa entre o cósmico e o divino. O próprio Hans Jonas cita o Cícero, né? Existe, então, uma natureza que contém todo o mundo e o protege, e ela certamente não é sem sensação e razão. De fato, é necessário que toda natureza, que não seja isolada nem simples, mas unida e ligada a outro ser, tenha em si algum princípio dirigente, como no homem a mente, na besta algo semelhante à mente, de onde nascem as inclinações para as coisas, o instinto, né? Ao passo que das árvores, aquelas coisas que se geram da terra, nas raízes, se julga estar o princípio dirigente. E princípio dirigente, digo aquilo que os gregos chamam hegemônico, a qual nada em cada gênero nem pode nem deve ser superior. Deste modo, é necessário que aquilo mesmo em que está o princípio dirigente da natureza inteira seja o melhor de todos e o mais digno de poder e domínio sobre todas as coisas. Além disso, observamos nas partes do mundo, pois nada há em todo o mundo que não seja parte do universo, então aqui está exemplificada a doutrina da parte do todo, né? Haver sensação e razão. Portanto, é necessário que essas estejam naquela parte em que está o princípio dirigente do mundo, e certamente mais intensas e maiores. Em consequência, é necessário que o mundo seja inteligente, que aquela natureza que mantém todas as coisas tendo-a circundado seja superior em perfeição quanto à razão, que por isso o mundo seja Deus e que toda a força do mundo consista na natureza divina. Então, essa semelhança, né, essa identificação quase que completa entre o cósmico e divino, essa veneração da ordem, né, da beleza do universo, e do modo como a parte deve, de certa forma, se harmonizar, né, em relação ao todo. Aí um outro exemplo do Cícero, né, no Sobre a Natureza do Deus, ele diz, Crisipo, de fato, sabiamente diz, como o estojo é para o escudo e a bainha para a espada, assim, exceto o mundo, todas as demais coisas foram geradas para as outras, como aqueles grãos e frutos que a terra produz, são para os animais, estes para os homens, como o cavalo para transportar, o boi para arar, o cão para caçar e guardar. Quanto ao próprio homem, de nenhum modo perfeito, mas é certa partícula do perfeito, parte do perfeito, parte do mundo, do cosmos, do universo, nasceu para contemplar e imitar o mundo. Então, aí estão 3 exemplos dessa admiração, dessa veneração, dessa identificação entre a parte e o todo, entre o homem e o cosmos. O gnosticismo vai colapsar, né, essa ideia de semelhança, né, de identificação entre a parte e o todo, né? Porque essa ordem que existe, essa racionalidade que existe no cosmos, para o gnosticismo, ela vai sofrer uma inversão de sentido, né? O que eles chamam de, vamos dizer assim, destino, né? O que os estoicos chamavam de destino universal, a qual a parte deveria se identificar, vai ser entendida como no gnosticismo uma lei tirânica das forças tirânicas do cosmos, para manter, então, aquela centelha divina que caiu nesse cosmos, né, que está prisioneira aqui, para mantê-la aprisionada, né? Aquilo que era chamado de eimarmene, né, o destino, na verdade, no gnosticismo é o opressivo destino cósmico, porque aquilo que a gente vive aqui enquanto racionalidade cósmica é, na verdade, uma racionalidade que é como se fosse a caverna do dragão. Vocês se lembram da caverna do dragão? Que eles pareciam viver ali um destino, né, para sair em breve daquele mundo, mas, na verdade, eles continuavam presos. É um bom desenho gnóstico, acabei de pensar isso, né? Que existia uma espécie ali de racionalidade nos atos deles, mas eles continuavam sempre presos, né? Lembrem lá do mestre dos magos, que sempre os dirigia para algum lugar, né? Os dava uma espécie de informações, mas eram informações falsas, né? Para mantê-los ali presos. Pelo menos essa teoria, né? De que o mestre dos magos era a pessoa maldosa naquele desenho. Enfim, então existe uma desvalorização metafísica do cosmos. O cosmos não representa
nada a ser venerado. Vocês poderiam dizer assim, mas Platão já disse isso. A questão que os gnósticos representam em relação a Platão é que existe ainda, exista um dualismo em Platão, né, entre o mundo das ideias e o mundo material. O mundo material está em relação com o mundo das ideias. Existe uma relação de espelhamento, por exemplo. Aqui não existe relação, a não ser a relação de negação. Esse mundo é a negação de Deus, vamos pensar assim. Esse mundo é a negação da liberdade que o gnóstico busca. Por isso existe uma desvalorização total metafísica do cosmos. Lembrem, ainda que esse mundo seja um mundo imperfeito para Platão, existe algum grau, algum nível de conhecimento nele, né? Ainda que seja imperfeito em relação ao conhecimento das ideias, né? Mas para os gnósticos não. Este mundo representa uma prisão. Este mundo representa uma espécie de estrangeirismo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Não pertencemos aqui. E a única relação que a gente pode ter com isso é, de certa forma, de uma desvalorização, de uma negação. Então vai haver aí uma ruptura entre o mundo e Deus. Deus aqui, ele não é nem pertencente ao mundo e nem fora do mundo. Ele é contra o mundo, né? Existe, de certa forma, aí uma atitude divina de absoluta ausência do mundo. Ele se tira totalmente do mundo, né? O demiurgo não é Deus, né? O demiurgo é o arquiteto do universo, ele não é bom, ele quer nos aprisionar, né? Deus estaria, além disso, né, nos gritando, nos chamando, acorde gnósticos, mas nós estaremos presos pelo ruído do mundo. Isso lembra Heidegger, a chamada do ser, né? A chamada do ser que busca nos despertar para a autenticidade da existência, mas o falatório, né, do Mitzai, né, do agente, nos impede, né? Bom, isso aí são coisas que estão lá em Ser e Tempo, né? Então vai haver aí um fim da afinidade entre o logos humano e o logos do cosmos, né? Entre o humano e o mundo, né? Aquilo que existe dentro de nós, a centelha divina, o pneuma, né? Porque existe aí uma concepção tripartite do ser humano, ele é feito de alma, corpo e pneuma, que é essa centelha divina. Essa centelha divina não tem nada a ver com o cosmos, ela quer sair desse cosmos e voltar para Deus naquela unidade que foi perdida a partir daquela tensão existencial primeira. Então, o cosmos, ele é agora visto a partir do ódio, do desprezo, da aversão, da negação. E aqui que está o caráter nihilista. O cosmos deve ser negado. Ok? E aí que a gente vai ver, então, aquilo que eu gosto de chamar de nihilismo anticósmico, o Hans Jonas usa esse termo, e antinômico. Anticósmico, porque é uma negação do cosmos, e antinômico, por quê? Porque se esse cosmos, se esse mundo é uma prisão para mim, por que eu tenho que obedecer a qualquer regra, a qualquer lei dele, se a lei dele é uma lei de aprisionamento? Eu tenho que buscar uma espécie de liberdade em relação às leis racionais desse cosmos, né? Então, como eu disse para vocês, né, a centelha divina caiu, há um processo de queda no mundo, que é estabelecido a partir de uma crise. Eu coloquei aí, gente, entre parênteses, palavras, que nós vamos encontrar, por exemplo, em Ser e Tempo. A ideia de queda, o ser humano foi lançado, o Dasein foi lançado, né, no mundo, ele é lançado no mundo. A ideia de decadência na faticidade da existência, né? Bom, então existe aí uma queda no mundo, mas uma atitude de saída do mundo. O gnóstico é aquele que toma consciência do seu estrangeirismo, do seu aprisionamento. O gnóstico, gnose significa o quê? Aquele que conhece. Gnosticismo esse conjunto de movimentos que vão, de certa forma, se voltar para essa ideia de que existe uma possibilidade de salvação a partir do conhecimento de quê? Da sua condição de prisioneiro, da sua condição de estrangeiro nesse mundo. Então, é preciso ouvir a chamada, né, a chamada de uma força divina que está fora do mundo, né, para sair desse mundo e atravessar aí as camadas, né, que estão nos aprisionando nesse mundo. Tem várias formas desse mito, né, dessas mitologias, desses mitos gnósticos. Eu acho que a melhor forma de compreender isso é lendo o próprio Hans Jonas, né, ele apresenta vários exemplos. Mas essa ideia de saída do mundo, de queda no mundo e saída do mundo, né,
lembra muito Heidegger por isso. Existe um barulho, um falatório no mundo, né, que impede de ouvir a chamada, o apelo de fora do mundo. Em Heidegger é o apelo do ser, em Jonas, perdão, no gnosticismo, é o apelo de Deus, né, desse Deus contrabudando. Jesus, na verdade, em alguns mitos é isso, né? É aquele que chama para você sair. Em outros, Jesus é um ser meio assim equivocado, enfim, não vou entrar nesses meandros. Bom, então vimos aí que existe uma negação do mundo. É preciso sair dessa condição de estrangeiridade e voltar para a nossa existência autêntica. Vejam lá, é preciso deixar essa queda, essa decadência e alcançar a autenticidade. Esse é o caráter anticósmico, de negação da natureza, de negação do cosmos, de aversão e de ódio, né, de rebelião contra a física. E o caráter antinômico de certa forma, a resposta que a gente vai ter a essa pergunta: se o mundo é ruim, se esse mundo é uma prisão, que tipo de relação eu tenho que manter com ele? A gente vai ter duas aí principais relações, né? O ascetismo, que é o desuso. Se esse mundo é ruim, não devo me conectar com ele de nenhuma forma. Eu vou virar um asceta. Então, eu não devo me conectar com esse mundo de maneira alguma. Eu devo negá-lo pelo ascetismo, ou negá-lo pelo abuso, pela libertinagem. Se as leis desse mundo são aprisionamento, posso fazer qualquer coisa que elas não... Essa lei não vai me atingir no quê? Na minha centelha, porque a minha centelha não pertence a esse mundo. Então, eu vou usar e abusar desse mundo à vontade, porque as leis desse mundo não podem agir contra mim, porque a minha natureza não é deste mundo, é de um outro mundo, né? Então, de certa forma, esse aprisionamento vai representar o que eu já falei para vocês, um exílio, um estrangeirismo, e o gnóstico é aquele que vai tomar consciência, vai saber da sua condição de prisioneiro e vai alcançar o que nós chamamos de existência autêntica em Heidegger, ok? Eu trouxe aí uma citação muito interessante do Léo Strauss, quando ele leu a obra do Hans Jonas, A Religião Gnóstica, que o Hans Jonas escreveu aí em 1958, que é uma espécie de resumo, né? Um resumo mais soft, né, mais fácil de toda a sua elaboração em torno do gnosticismo. O Léo Strauss disse a seguinte coisa para o Hans Jonas: você tornou abundantemente claro que o fenômeno histórico discutido por você deve ser uma preocupação de todo o pensamento humano. Então, isso é muito interessante, porque o Hans Jonas se voltou para um momento da história que não está desvinculado da contemporaneidade, dos problemas da contemporaneidade. Porque, de certa forma, as marcas do niilismo contemporâneo estariam ali sendo gestadas, né, de acordo com o Hans Jonas, na posição gnóstica da natureza. A gente poderia falar de um gnosticismo tecnológico, de um gnosticismo ambiental, né, que é essa ideia de vamos encontrar um outro planeta, porque esse planeta aqui ele já não nos serve mais, né? A natureza humana é uma natureza... Bom, acho que o Gelson vai falar disso, não vou entrar muito nisso. Mas o nosso corpo deve ser negado, porque ele é imperfeito, etc. Então, existe uma espécie de neognosticismo, né? Você pode analisar vários movimentos políticos, como movimentos gnósticos, né? O Eric Voegelin faz isso, né, na sua obra, enfim. Então, o Léo Strauss diz: eu gostaria de indicá-lo que se segue. O gnosticismo é a mais radical rebelião contra a física, porque existe essa ruptura total, né, esse ódio, essa negação, esse niilismo em relação à física, que não havia em Platão, mas o gnosticismo vai aprofundar. E aí que está a questão. Nosso problema agora é recuperar a física, que é o projeto do Hans Jonas. Se você olha para a filosofia da vida, né, se você lê o Princípio Vida, se você lê depois mesmo o Princípio Responsabilidade, a tarefa filosófica do Hans Jonas é a recuperação disso que havia sido perdido, a física, né? E, de certa forma, se você lê a história da filosofia desde o gnosticismo, ali no século IV depois de Cristo, é um aprofundamento cada vez maior dessa desconexão entre humano e natureza, né? Primeiro pela negação, depois pela indiferença, né? Uma certa indiferença que vai aparecer, por exemplo, na filosofia contemporânea existencialista. Então, basicamente, essa análise do Hans Jonas de que o gnosticismo é o niilismo é porque há uma visão negativa do mundo como fundamento, como pano de fundo dos movimentos gnósticos, e o niilismo vai ser esse problema fundamental da filosofia do Hans Jonas. É contra isso, né, para enfrentar, confrontar
isso que o Hans Jonas, na minha visão, né, na minha perspectiva, escreve a sua obra, né, é para tentar lidar com o problema, com o niilismo que se manifesta de duas formas. Primeiro, com o niilismo ético, a falta aí de direção ética para a existência, né, essa dificuldade do nosso tempo. Tem uma citação do Hans Jonas que é muito interessante, que ele fala: o maior dos poderes hoje lida com o fato que nós temos a menor das condições de respondê-lo eticamente, né? E o outro niilismo, que é o niilismo cósmico, né? Uma espécie de negação do mundo, de destruição do mundo, de completo gnosticismo, no sentido de libertinagem. Vamos usar mesmo a Amazônia, vamos usar mesmo tudo que nós temos aí, porque, bom, só que essa é a questão. Antes havia um lugar para o qual retornar, e talvez o próprio Hans Jonas diz isso, o niilismo contemporâneo seja mais profundo, porque a ideia de que nós não fomos lançados de nenhum lugar, né? Nós simplesmente fomos lançados, mas não há uma resposta por quem nos lançou. E aí está a profundidade do niilismo. Vamos abusar desse mundo, porque esse mundo não nos oferece direção, não nos oferece regras, não nos oferece nada, e na minha perspectiva, contra esses dois niilismos, ético e cósmico, que o Hans Jonas vai elaborar, um que vai responder ao niilismo cósmico, princípio vida, e um que vai responder ao niilismo ético, princípio responsabilidade. Por isso que, para entender o conjunto da obra jonasiana, é indispensável entender a gnose, o gnosticismo, contra o que o Hans Jonas está escrevendo, né? Claro, ele não está escrevendo contra os gnósticos, porque ele odeia os gnósticos, porque ele achou ruim, etc. Nada disso, né? Mas é porque, para o Hans Jonas, o gnosticismo representa o espírito de uma época, representa a atitude existencial de um período dentro da filosofia, que vai deixar marcas e vai ser renovado de formas diferentes, óbvio, a partir dos próprios problemas do seu tempo, no existencialismo contemporâneo, na técnica, na tecnologia. Então, de alguma forma, a filosofia do Hans Jonas, essa foi a ideia que eu tive na minha dissertação, né? Apresentar essa contraposição. O Hans Jonas vai se opor a essa existência em exílio, como se essa natureza não tivesse um caráter de lar para nós, né? Que vai aparecer no gnosticismo, no existencialismo contemporâneo, em Heidegger. Se vocês olharem para as obras do Albert Camus, os títulos são muito interessantes. A Queda, Exílio e o Reino, O Estrangeiro, são todos termos gnósticos, né? E o Hans Jonas vai se opor a essa existência em exílio com a ideia de que a existência é um fenômeno vivente, né? A existência, ela está entranhada, né? Ela está cravada naquilo que o Hans Jonas chamou de vida, mas isso eu não vou entrar agora porque não é o tema. Enfim, eu gostaria de terminar minha apresentação com uma frase do próprio Hans Jonas. Muita gente conhece essa frase, mas ele disse isso certa vez, e eu acho que é bem representante daquilo que a filosofia, aquilo que a tarefa da filosofia é para o Hans Jonas, e isso conecta o gnosticismo, a sua resposta ao gnosticismo, né? Ou a gente poderia mudar a sua resposta ao niilismo, que é: eu tenho que procurar muito dentro de mim para encontrar um elemento trágico na minha vida, assim como no meu relacionamento com o mundo. Olha isso aqui. Ele está falando contra a atitude gnóstica niilista em relação ao mundo. Além da perda da minha mãe e o que cada judeu carrega com o Holocausto, perdão, fiz uma entonação errada. Eu tenho que procurar muito dentro de mim para encontrar o elemento trágico na minha vida, assim como no meu relacionamento com o mundo, além da perda da minha mãe e o que cada judeu carrega com o Holocausto. Mas apesar de ter acontecido naturalmente coisas terríveis, para mim, o mundo nunca foi um lugar hostil. E nesse sentido que o Hans Jonas vai fazer uma elaboração filosófica para mostrar que o mundo não é hostil, na verdade, é a atitude humana que é hostil em relação ao mundo. Eu acho que é um pouco isso, eu sei que ficou um pouco embananado, são muitas ideias, muitas coisas, mas eu acho que isso aí dá uma visão um pouco geral e introdutória, pelo menos para acessar a obra do Hans Jonas, né? Recomendo A Religião Gnóstica, sobre o gnosticismo e sobre o niilismo. Ok? Espero não ter falado demais. Muito bom, Tiago. Antes de passar a palavra para o professor Gelson, teve uma pergunta... Como é que eu paro? Peraí. Peraí. Eu não sei mexer nesse negócio agora já. Entendi. Tranquilo.
tranquilo. Teve uma pergunta para você, que é como que colocaria a fenomenologia na lógica do gnosticismo, né, que foi do Ari. Mas antes de você responder, só lembrar uma coisa que eu esqueci de falar, que bastante gente perguntou, sobre o material. O material que os professores vão usar, se eles puderem disponibilizar como slide do Tiago, a gente vai enviar pelo e-mail lá pela plataforma. Então, se os professores disponibilizarem, a gente coloca lá, beleza? Mas pode responder a pergunta. Só sobre o material, isso que eu falei está tudo no artigo que eu publiquei, então eu posso mandar o artigo, está tudo ali, só que no artigo, ok? A do Ari é como? Ari, né? Isso? Isso, ele pediu para relacionar essa questão do gnosticismo com a fenomenologia. Ok, é uma pergunta difícil, eu acho que a fenomenologia aparece na filosofia do Hans Jonas como método um pouco depois, como método de análise de um problema. Porque ela vai aparecer como um instrumento de análise da vida, né? E aí tem toda uma questão da manifestação de um fenômeno em nós mesmos, né? Que é o problema da vida. E eu acho que aí é que aparece a fenomenologia como instrumento, como ferramenta. Que eu me lembre agora, o Hans Jonas não cita a fenomenologia como forma, como instrumento de análise do gnosticismo. Por quê? Porque não é um fenômeno disponível, entende? Não é um fenômeno disponível. A vida está disponível para análise, nas plantas, nos animais, sei lá, nos micro-organismos, em nós. Nós somos vida. Agora, o gnosticismo não está presente aí, essa literatura gnóstica, essa forma de existência. Claro, a gente ainda tem movimentos gnósticos, mas que guardam muitas diferenças com isso que o Hans Jonas está analisando. São movimentos, é uma literatura do século IV depois de Cristo, mais ou menos ali, né? Então, é difícil você fazer uma fenomenologia de um fenômeno que não está aí à disposição, mas que não se manifesta, assim, né? Então, por isso que é uma hermenêutica, de certa forma, uma hermenêutica existencial. Antes que uma filosofia, o trabalho do Hans Jonas é uma hermenêutica existencial, é a apreensão, né, dos conceitos heideggerianos, inserir tempo desse monte de palavras que eu mostrei para vocês, decadência, chamada, estrangeirismo, né, isso tudo está lá inserido. Funções existenciais do ser humano, né, Heidegger não vai dizer ser humano, enfim, não vou entrar nisso, para ler um texto, entende? Para ler uma literatura, né? Para ler um mito. Então, eu acho que é muito mais uma hermenêutica existencial, e isso está muito bem expresso, né? Aparece muito bem, bem assim, manifestado, né? Numa obra do Hans Jonas que, infelizmente, não tem tradução, que se chama Conhecer Deus, um desafio ao pensamento, em que o Hans Jonas mostra ali, e o texto que acho que foi o André que fez referência às mundas, eu não estou aqui com o meu pé, mas é um texto que a Nathalie Fournier, ela fez uma introdução, que não é bem uma introdução, é um livro, né? Ela escreveu uma introdução de 100 páginas, e ela traduziu, se eu não estou enganado, Gelson, você me corrija, só a introdução, né, da tese do Hans Jonas. Acho que ela traduziu só a introdução ou o primeiro capítulo, alguma coisa assim. A introdução. E ali, só a introdução. E ali, na introdução da Nathalie Fournier e na própria introdução do Hans Jonas à sua tese, eu acho que fica bem claro essa ideia de uma hermenêutica existencial, né? Só que é aí que existe o paradoxo do Hans Jonas. Ele lê o gnosticismo a partir do Heidegger, e depois ele lê o Heidegger a partir do gnosticismo. Isso é muito interessante, né? Ele mesmo diz isso. Uma chave que eu usei para abrir uma fechadura, depois a própria fechadura se revelou uma chave para abrir aquilo que tinha sido a chave inicial. Então, eu acho isso, por isso que eu acho que não é uma fenomenologia, né? É uma hermenêutica existencial. Acho que a fenomenologia vai aparecer ali na filosofia da vida. Você acha que está certo isso, Gelson? Então, mais ou menos. Eu tenho umas dúvidas também sobre isso, porque, na verdade, a questão, é bem complicada, mas, na verdade, você poderia dizer que a análise do fenômeno histórico do aparecimento dos movimentos gnósticos pela base heideggeriana já é, de alguma forma, um tipo de análise fenomenológica, né? Quer dizer, que não estaria tão separado essa analítica existencial
daquilo que depois vai se chamar fenomenologia, mas que, quando a gente fala assim, a gente esquece que, no fim, Heidegger é a base, ou Russell e Heidegger, que são os dois professores do Jonas, eles são as duas grandes bases já do projeto de análise da gnose. Então, eu tenho toda a razão, no fim, é mais uma hermenêutica, mas eu não tiraria o mérito de dizer, bom, existe sim a análise de um fenômeno histórico, que são os movimentos históricos que depois são analisados do ponto de vista filosófico para tirar, enfim, aquilo que tu chamou aí de experiência existencial. Eu acho que a gente pode dizer assim, é uma hermenêutica existencial de fundo fenomenológico, afinal, porque Ser e Tempo é uma fenomenologia ontológica. Né? Bom, posso ir então, Miguel? Antes de passar para o professor, a Michelle fez uma outra pergunta aqui, não sei se o Thiago quer responder depois da fala do Gelson, já antes, que é para relacionar a questão do gnosticismo com o Albert Camus, né? Que dela quer saber um pouco mais sobre isso. Você que sabe, Gelson, quer falar já? Pode falar. Tá. Bom, na verdade, o Hans Jonas não escreveu sobre isso, né, sobre a relação entre Camus e o gnosticismo. Quem fez essa relação foi o Franco Volpi, é um autor italiano que tem um trabalho extenso sobre o niilismo, sobre uma espécie de história do niilismo, acho que o Gelson conhece bem isso. Então é o Volpi que vai fazer essa relação entre o Camus e o gnosticismo, entende? Mas assim, não é bem uma relação no sentido de que o Camus foi influenciado pelo gnosticismo, mas parece que há uma marca no próprio modo de escrever, de manifestar, de colocar um problema existencial, que é sob o signo das mesmas palavras. E aí que está interessante, que é interessante isso, né? O gnosticismo colocou o problema existencial com as mesmas palavras que o existencialismo. A queda, o estrangeirismo, o aprisionamento, o exílio. Não tem relação histórica, assim, evidente, né? Um não é influenciador do outro, evidentemente. Mas a semelhança espiritual, vamos dizer assim, existencial, é que é o mais interessante, né? Mas quem fez essa relação é o Franco Volpi. Ok? Agora sim, professor Gelson, pode começar. Então, tá bom. Deixa eu só ver que horas somos aqui. 3 horas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Miguel, Gregory. Queria saudar agora aqui o professor Anor, que está aqui, que eu tô vendo. Anor, muito obrigado. Tem gente que já é doutor aqui, né, nas coisas, então vamos falar provavelmente mais para frente, né? Então, estou vendo o José Carlos também, com ele eu saúdo também o pessoal do nosso grupo Hans Jonas, né, um grupo nacional. Como eu disse, tem bastante gente espalhada pelo Brasil, muitos de vocês estão aqui hoje vieram por causa desse trabalho. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Queria dizer também que o Thiago é me orientando, tá bom, gente? Então é um orgulho, assim, para mim também, ver o Thiago falando e ver como ele tem destreza aí com esses assuntos tão delicados, assim, né? Queria dizer também, né, Nora, que quando nós começamos a estudar o Jonas, a gente começou com o Jonas da ética, né? Depois lemos algumas coisas aí da fenomenologia da vida, e a última parte do Jonas que nós chegamos aí enquanto grupo de pesquisa foi sobre o gnosticismo, né? Que é talvez mais recente, assim, e o trabalho do Thiago é um trabalho exemplar, assim, foi muito bem avaliado, né, e é um trabalho que ainda precisa ser publicado, né, Thiago? Não sei como é que tá, mas, enfim, porque a gente precisa ler, é um trabalho bem interessante, né? Então, eu não vou tentar, assim, fugir do que o Thiago já disse, então não vou fazer aqui nenhuma fala, nem é para corrigir, nem para complementar, é meio para talvez trazer outros elementos ou despertar em vocês algumas coisas mais, enfim, jogar luzes sobre alguns temas que me parece interessante também quando a gente trata desse assunto do gnosticismo. Só para a gente situar, então, acho que ficou claro que o gnosticismo é um nome de um movimento histórico, né? Em 66, houve um famoso congresso em Messina, na Itália, do qual Hans Jonas participou. Então, veja, em 66, o Jonas está escrevendo as coisas, está publicando o Princípio Vida, o Fenômeno da Vida, né? E ele participa de um congresso sobre o gnosticismo, só de grandes especialistas, né? Entre eles,
o autor deste livro aqui, o Kurt Rudolph, que o Jonas vai trabalhar muito proximamente, durante toda a vida dele, e, então, de 66 até 93, antes de Jonas morrer, trabalhando com o Kurt Rudolph, o que mostra, então, que o Jonas tem, primeiro, um interesse durante toda a vida dele sobre o gnosticismo. A última coisa que o Jonas fez antes de morrer foi trabalhar na edição de uma obra que a gente tem aqui em italiano, que é precisamente a tradução, a organização acrescentada, comentada e acrescentada de alguns textos novos da sua tese lá dos anos 30. Então, nós vamos ver que desde do primeiro Jonas até o último dias, ele está trabalhando nesse tema. Então, um tema muito importante. Mas eu estava dizendo, lá no Congresso de Messina, em 66, se entrou em acordo, então, que uma coisa era a gnose e outra coisa era o gnosticismo, né? A gnose é um nome de uma espécie de atitude existencial daqueles que acreditam que, através do conhecimento, seria possível se livrar do mundo, né? E gnosticismo seria, então, o nome de dos movimentos históricos, né, de uma série de movimentos históricos, de seitas, que teriam vindo, então, do Oriente, teriam impactado os primeiros dias do Ocidente. Mais ou menos o nome aí, Alexandre Magno, né? Então, só para a gente se situar historicamente, Alexandre Magno, século IV antes de Cristo, mais ou menos, né? Ele, então, vamos dizer assim, domina, expande o seu império, chega no Oriente, levando, então, as construções da filosofia nascente, né, da filosofia grega, das construções ocidentais, portanto, da racionalidade ocidental, e quando ele chega no Oriente, ele encontra uma espécie de resistência do Oriente em relação a essas mensagens racionalistas ou racionais do mundo ocidental, que foram basicamente dadas pelos chamados, então, movimentos gnósticos, ou pelas seitas, ou pelos modos míticos de entender a realidade, né? Então, aí nós estamos falando, por exemplo, de modos de compreensão da astrologia, por exemplo, né, da matemática, modos, por exemplo, de curandeirismos, de relação com os astros, enfim, uma série de movimentos, que eu chamei aqui também de seitas, que eram movimentos religiosos, que então, no primeiro momento, impediram que essa racionalidade toda do Ocidente vigorasse no Oriente. E, no segundo momento, eles também voltaram sobre o Ocidente, trazendo muitos elementos dessas seitas, dessas culturas. Então, é como uma espécie, se viu como uma espécie de mola, em que amortece a chegada, mas, ao mesmo tempo, projeta ou devolve esse movimento sobre o Ocidente. Por isso que a tese do Jonas, ela se divide basicamente em duas partes. Uma primeira parte, que que foi publicada já antes da guerra, né? A primeira parte, que se chama A Mitologia Gnóstica. O Tiago já explicou o que é desmitologização. Então, a mitologia gnóstica seria uma análise desmitologizante dos mitos gnósticos, ou seja, eu vou analisar como é que esses mitos são contados e vou tentar encontrar ali, usando as ferramentas heideggerianas, né, que a gente já falou aqui, da analítica existencial, que pretende o quê? Encontrar nesses movimentos históricos uma coisa que, vamos dizer assim, que a gente poderia chamar de aquilo que acho que o Tiago falou, de uma espécie de experiência ou de fundamento transcendental da relação entre Deus, mundo e o próprio ser humano, que seriam os três, vamos dizer assim, as três instâncias que se dá nessa ligação, nesse estudo da gnose, né? Ou seja, como é que Deus se relaciona com o mundo, como é que o mundo se relaciona com o homem, e, no fim, como é, então, que essas relações de Deus com o mundo projeta uma obrigação moral, enfim, uma obrigação de salvação do próprio homem. Então, a ideia é encontrar nesses mitos um fundamento transcendental. Quando eu digo fundamento transcendental, me aproprio, então, numa palavra do próprio Jonas, que diz, nós precisamos nos apropriar desse fundamento transcendental da historicidade, ou seja, do movimento histórico. No movimento histórico, eu encontro alguma coisa que me ajuda a entender aquilo que eu podia chamar, lato sensu, de experiência existencial desta época. Então, que deve ser buscado, diz Jonas, agora vou citar justamente da tese dele, na página 33, dessa versão que eu tenho que é em italiano, diz o seguinte, naquele extrato, então, deve ser buscado naquele extrato originário da apercepção imaginativa do ser, do qual se gera como a composição complexa do mundo e da relação da existência com o mundo em uma época inteira. Ou seja, eu quero buscar uma espécie de horizonte vinculante a priori,
ou seja, aquilo que vincula esses três elementos, Deus, mundo e homem, numa espécie de a priori, por isso fundamento transcendental, ou seja, alguma coisa que aparece na historicidade dos movimentos, aparece no gnosticismo, mas que não se resume a ele, ou seja, tem que ser entendido do ponto de vista existencial, como aquilo que o Tiago disse, no próprio mito, eu entendo o que o mito quer dizer, mais do que a história mesmo do mito. Então, a primeira parte do texto, da tese, é sobre isso, mitologia gnóstica. A segunda parte, então, é uma análise que ele chama de filosofia mítica, ou filosofia mística. Mítica seria melhor, né? Ou seja, o Jonas quer entender como é que essas mitologias todas influenciaram a primeira filosofia cristã, mais especificamente a passagem, então, nós estamos pensando aqui do século IV, mais ou menos, até mais ou menos o século IV depois de Cristo. Então, vejam, a gente podia dizer, inclusive acompanhando a própria Nathalie Fregneux, que fala o seguinte, nesse livro aqui, né, que o Tiago disse, é um livro bem, um livro muito interessante, que se chama justamente A Gnose, o Espírito da Antiguidade Tardia, né, História e Metodologia da Pesquisa. História e Metodologia da Pesquisa é, na verdade, o título da introdução que o Jonas escreveu à obra dele. Então, a Nathalie traduziu a introdução da obra, como eu disse, é dos anos 30, mas uma parte só publicada depois da guerra. O Jonas achava que tinha se perdido, né? Ele encontrou o texto e publicou a segunda parte. Então, a Nathalie fala de que esses estudos dão conta, então, de um tempo que vai da chamada era dos diáconos. A palavra diácono significa sucessor, né? A era dos diáconos é a era, então, dos sucessores de Alexandre. Dizem que Alexandre, se vocês lembram das aulas de filosofia antiga, quem estudou filosofia, né? Com o Epicuro, os estoicos, aquele momento é o momento em que Alexandre passava pela Grécia e deixava para trás os seus generais, os seus sucessores, que instalaram, por exemplo, na Grécia, um estado de decadência e, enfim, de muitos problemas, inclusive econômicos, levando a Grécia a perder toda aquela glória que a gente tinha tido lá nos tempos clássicos, né? Então, esse é o tempo dos diáconos, que vai mais ou menos de 323 a.C. até 222 a.C. Então, aí, entre a passagem do século IV para o século III, até a época dos maniqueus, dos maniqueístas, que vai, então, do século III, IV depois de Cristo. Então, o estudo de Jonas quase dá conta de mais de digamos assim, de mais de 500 anos, né, de mais de 500 anos da história ocidental, né, ou seja, quase a gente podia dizer que nós estamos aqui no momento, veja, ao mesmo tempo muito importante, ao mesmo tempo quase pouco estudado, é um assunto pouquíssimo estudado, essa originalidade da obra do Jonas, é uma coisa que não foi estudada, principalmente filosoficamente, porque o Jonas, veja aí que está a questão, ele não quer fazer só um trabalho historiográfico, embora o Jonas seja reconhecido, esse trabalho dele, entre os historiadores das religiões, o trabalho não é historiográfico, como também não é literário, ou seja, não se trata apenas de analisar esses textos que o Jonas analisou, né, que são os chamados textos gnósticos, mas, sobretudo, como ele mesmo afirma, buscar o tal princípio gnóstico, ou seja, a palavra princípio é interessante porque o Jonas adora essa palavra, né? A palavra princípio já aparece, então, nessa tese dos anos 30, encontrando um princípio gnóstico. O que era um princípio gnóstico? Uma espécie de tentativa de explicar toda essa diversidade de movimentos através de um princípio, de alguma coisa que os caracterizasse, tá? Então, veja, primeira parte da obra, voltando, essa aqui, né, a tese de doutorado Jonas, primeira parte, mitologia gnóstica, segunda parte, justamente o impacto, a filosofia mítica, o impacto desses textos nos primeiros padres da igreja, ou nos primeiros filósofos, de maneira especial, a partir do interesse que o Jonas alimenta com Heidegger, Hannah Arendt, por exemplo, em torno de São Paulo, então a figura de São Paulo vai ser importante, né? Depois, o próprio Orígenes, e mais tardiamente o próprio Plotino,
e também Justino. Justino, inclusive, que o Jonas dizia que devia muito ainda, muitos estudos, ele tentou ao longo da vida escrever sobre Justino, e nesta obra de 93, que é essa coisa que eu tenho, esse livro que eu tenho em mãos, é uma tradução da versão do texto dele, organizado pelo Kurt Rudolph, com o Jonas, que foi publicado em 93, mas que seria publicado com a inserção de novas passagens, de novos textos, então, de Justino, que foram inseridos, na verdade, a gente tem aqui textos de Justino inseridos, mas que o Jonas, então, ele não conseguiu terminar, enfim, porque morreu antes, tá? Então, veja, nós estamos falando aqui de um texto que dá conta desse primeiro momento, portanto, o momento lá dos diáconos, e de como esse movimento chega no Ocidente a partir dos chamados padres da Igreja, que tiveram uma aceitação dúbia, no primeiro momento, se apropriando desse discurso, e, de outro lado, se distanciando. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: o Jonas, a gente poderia dizer que tem duas formas de entender o interesse do Jonas pela gnose ou pelo gnosticismo, entendendo então o gnosticismo como os movimentos históricos e a gnose como essa forma existencial de relação com o conhecimento, enfim. Uma delas tem a ver com a análise histórica, certo? Então o Jonas faz uma análise histórica, embora ele diga que não se interessa, não é isso que ele está, não é o interesse central dele, e nem literário, é filosófico, né? Por isso que ele busca as armas fornecidas pela analítica existencial do Heidegger, mas ele, mesmo assim, a gente podia dizer, o Jonas faz uma análise histórica, inclusive a partir de uma escola de teologia chamada de religião alemã, né, como é que a gente diria isso em português? Enfim, estudos a Escola de História das Religiões, que tem como principal nome William Bossuet, que nasceu em 1865 e morre em 1920. Então, essa escola tinha já, digamos assim, inaugurado uma espécie de interesse pelos estudos da gnose. Também tem um livro que o Jonas usa muito, que é um livro do Mark Lidsbarks, que escreve esse livro em 1907, chamado Hauptproblem der Gnosis, ou o alto problema da gnose, né, o problema da gnose. E, além disso, outros textos que vão, por exemplo, ser a denunciação e refutação da gnose, por exemplo, de um cara chamado, de uma mulher, né, Irene de Lyon, outro texto, por exemplo, de Hipólito de Roma, enfim, outros textos. Ou seja, daí o Jonas vai tirar, inclusive, essa análise que ele vai trazer. A gente que já leu o livro vai ver que o Jonas faz citações, por exemplo, desses textos. Muitas dessas citações são tiradas desses livros, que então na Alemanha já estavam em circulação e que despertaram, obviamente, o interesse do Jonas. Então, o Jonas tem um interesse histórico, essa é a primeira coisa. Nós temos que entender que o gnosticismo, que é a gnose, ela tem um interesse é uma análise histórica das religiões. O Jonas se articula com essa coisa, embora negue que esse seja o interesse central. E depois, então, vamos dizer, é uma análise, é isso que eu quero dizer, gente, é a análise de um movimento histórico, tá? Ou seja, a partir das leituras dos textos e dessa análise existencial, eu entendo um momento histórico da cultura ocidental. Esse momento que vai dos diáconos até os maniqueus. Ou seja, eu dou conta de mais de 5 séculos da história ocidental, de mais de meio milênio. Quero falar, então, de um interesse do Jonas por uma área do conhecimento pouquíssimo estudado na filosofia, talvez um pouco mais na história das religiões e na teologia, mas na filosofia quase nada. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós deveríamos entender este gnosticismo, esse interesse pela gnose, também como um processo que marca o próprio Ocidente, para além de um marco histórico, entendem? Não é, então, ao partir desse estudo, que formula, então, um olhar para um movimento histórico, nós chegaríamos numa concepção de que o próprio gnosticismo é uma marca do Ocidente, é uma marca da cultura ocidental. Então, nós ultrapassaríamos esse limite temporal, digamos assim, dos diáconos até os maniqueus, para entender que esta marca é tão profunda na nossa cultura que passa, então, a significar ou se, vamos dizer assim, se articular com uma própria possível compreensão do que é a história ocidental.
Uma coisa que também o Jonas não é o único a fazer, a gente já, com o Tiago, né, já discutimos muito com o Olivier Ferron, por exemplo, a obra do Blumenberg, que nesta mesma época falava coisas parecidas, e são muitos os outros que vão encontrar, por exemplo, no próprio Heidegger, resquícios desse gnosticismo. Ou seja, quando Jonas escreve esse famoso texto que está traduzido em português no Princípio Vida, né, gnosticismo, existencialismo e niilismo, o Jonas está fazendo alguma coisa que é dizendo o seguinte: eu olhei para o aspecto histórico dessa filosofia, fiz uma filosofia na história, mas ao mesmo tempo, quando eu volto para o meu tempo, eu descubro que essa é a marca de quase todo o Ocidente, né? A partir do quê? De um dualismo, né, porque esse princípio gnóstico, o Tiago mostrou bem, é uma espécie de revolta contra a physis, então existe um dualismo aí, homem-mundo, né, primeiro, um dualismo, na verdade, que nasce da primeira ideia, que é Deus-mundo, né, um dualismo Deus-mundo, esse é o princípio gnóstico, é marcado por uma desmundanização, né, o Deus, como o Tiago disse, é um princípio anticósmico, porque ele está contra o mundo, né, Deus é uma coisa contra o mundo, nem criou o mundo, nem gosta do mundo, nem diz para a gente cuidar do mundo, nada disso. Vocês vão vendo como isso pode repercutir mais tarde no autor do princípio responsabilidade, né, esse testemunha do futuro, né, que vai dizer para nós, já nos anos 70, da crise ambiental que nos assola agora. Né? O Jonas, como diz o próprio título daquele famoso livro, esqueci o autor, o Anor conhece bem, né, que escreveu aí os testemunhos do futuro. Como é que é o nome dele? Alguém lembra? Está ali na minha estante, se alguém depois olhar, é um livro grosso sobre os judeus, né, e tem lá um capítulo sobre Jonas, e Jonas é um testemunho do futuro, porque escreve nos anos 70 o que ia acontecer agora conosco, né, essa crise ambiental. Bom, então nós vamos dizer que o Jonas, ele faz essa análise do gnosticismo, não apenas do ponto de vista deste evento histórico, entendendo então como é que a época, ou como é que o povo daquela época, a partir da mitologia e da filosofia mítica, revelou o seu sentido existencial mais profundo, né? Mas, ao fazer isso, entendeu que este sentido existencial mais profundo pode ser compreendido como uma espécie de marca da história ocidental, o que faz, então, do gnosticismo uma coisa que se mistura muito com o próprio niilismo, já que o niilismo, grosso modo, podia ser entendido como uma espécie de produto do dualismo inicial, de produto, né, Alisson, tô te vendo aí bem concentrado, né, tá trabalhando com isso, então, ou seja, o niilismo é uma espécie de produto do dualismo, porque o dualismo diz Deus lá, o mundo da luz, o mundo aqui, mundo não criado por Deus, uma prisão escura, escuridão é ignorância, etc., né, e de alguma forma a gente podia dizer, depois o homem, então, uma parte veio de lá, porque tem a coisa da queda, ele caiu aqui, vive na ignorância, a prisão é a ignorância, o mundo impede ele de enxergar a sua própria condição, a condição do mundo e obviamente, a condição de Deus. Sem Deus, ele jamais poderia acordar dessa situação, então ele luta contra o mundo quando ele acorda a partir da mensagem, né, do mensageiro que traz para ele a possibilidade dessa consciência, portanto, da gnose, de um conhecimento que é de si, do mundo, e se ele conseguir chegar tão perto, né, dos iniciados, assim, e mais profundamente também de Deus, né. Então, veja, existe aqui um princípio que o Jonas vai chamar de hostilidade, que o Tiago resumiu aí na famosa frase do Leo Strauss, né, foi ele que descobriu, né, que é a frase da rebelião contra a physis, né. E, de outro lado, a gente teria, então, um Jonas também falando que no mundo ocidental, não só nós lutamos contra o mundo, no mundo contemporâneo, né, na filosofia contemporânea, a partir da modernidade, mas também, digamos assim, estamos indiferentes ao mundo. Então, o Heidegger seria o representante, junto com Camus. O Jonas não dá esses nomes, o Jonas tem pouca acho que ele está muito apressado, assim, ele não para, né, esmiuçar muito essas coisas, mas ele bota lá Nietzsche, Kierkegaard, Pascal, né, Pascal é o último gnóstico e o primeiro existencialista, né, a famosa frase, né, o silêncio desses espaços infinitos me apavora. O que tem aí? Tem a ideia de que eu estou preso aqui, olhando para cima, olhando para o cosmos, o que eu vejo aí é um Deus silencioso, um Deus absconditus, né? Um Deus escondido, um Deus, portanto, que não se revela. Se no gnosticismo tem um Deus escondido, no Pascal, pelo menos, tem um Deus silencioso. O Pascal ainda diz, Deus está aí,
mas é um Deus silencioso, que não fala nada, e que, portanto, deixa o homem sozinho. Esse sentimento de solidão, segundo Heidegger, vai ser a base para que depois, então, com Nietzsche, que é o filósofo, né, do niilismo, e o filósofo, então, também de alguma forma da solidão, e que também vai se voltar muito contra o dualismo, com Nietzsche, com Heidegger, a gente vai entender, então, que este homem, na solidão, não tem outro caminho a não ser, então, ou lutar contra o mundo, que é no caso, né, do mundo gnóstico, medieval, ou explorar o mundo através da vontade técnica, da vontade de poder nietzschiana, transformada, interpretada por Heidegger, como vontade de limitado poder, segundo a expressão do Jonas, né? Mas, então, interpretado por Heidegger como uma espécie de esforço deste homem que sozinho, veja, não tem nada a fazer, a natureza e o mundo foi totalmente dessacralizado, não tem mais teleologia, portanto, sem fim não tem valor, porque desde sempre fim e bem e valor são a mesma, né, são pares, né, uma tríade de compreensão. Então, se a natureza não tem mais finalidade, então significa que não tem mais valor. Se não tem mais valor, pode ser aberta para exploração generalizada. Então, chegamos na nossa época em que esta vontade de poder se transformou em vontade técnica, baseada, então, não apenas numa hostilidade, de uma luta contra o mundo, mas numa indiferença, ou seja, o mundo não me interessa mais, ele não é reino dos fins, né, toda coisa do Kant aí. Bom, então é importante, isso é a segunda coisa que eu queria dizer, o Jonas está, de alguma forma, entendendo essa reflexão, ou estendendo essa reflexão, né, o verbo fica melhor assim, estendendo essa reflexão inicial sobre um movimento, vamos dizer assim, limitado historicamente, para uma hipótese que vai ajudar a compreender todo o Ocidente. Ele não é o único a fazer isso, mas ele faz isso de uma forma realmente exemplar. Terceiro ponto, eu tenho 4 pontos, estou chegando no fim, então, terceiro ponto, eu queria só comentar um pouco como é que o pensamento de Jonas se organiza, né? Então, vamos lá, existe um primeiro livro, que é, então, vamos dizer assim, o livro da tese do Jonas, né? Então, um livro que é esse que eu mostrei aqui para vocês, né? A primeira parte, então, lançada em 1934, né, na Alemanha, o primeiro tomo, que é aquele que eu falei, fala do mito gnóstico, né, da mitologia gnóstica. E a segunda parte só veio aparecer em 1954, na verdade, né, depois do final, então, da Segunda Guerra Mundial. Então, essas duas partes foram reunidas em 93 nessa versão que tem em alemão, em inglês e que foi traduzido por espanhol. Disso aqui, então, a introdução é muito densa, e quem quer entender a relação inicial do Jonas com o Heidegger e com o Bultmann, tem que ler, então, a introdução, que está em italiano ali, ou em francês aqui pela professora Nathalie, que escreveu, e é muito, muito boa a introdução, enfim, a tradução dela, né? Em 58, o Jonas, então, reúne, faz uma espécie de versão simplificada da tese dele, tá? Então, até marquei aqui na minha versão o que o Jonas tirou. Então, acho que vocês não vão ver, mas a gente vai encontrar, então, Jonas, por exemplo, pegou essa parte aqui, uma parte da primeira parte, daí pulou aqui, pegou uma parte dessa segunda, botou essa aqui. Então, ele pegou e depois botou isso aqui, tá? Então, a gente, olhando para o sumário da tese, a gente vê como o Jonas se apropriou disso para lançar este livro, The Gnostic Religion, né, a mensagem do Deus estranho e os começos do cristianismo, e os inícios do cristianismo. Esta obra, a gente tem em espanhol, ela foi então lançada em 1958, né, em 1958, como uma espécie, então, de resumo, basicamente, eu diria, da primeira parte do texto. Então, é basicamente a primeira parte, então, da mitologia gnóstica. Isso significa que ainda tem muito a ser pesquisado, aí quem está começando agora, né, no que tange à segunda parte da obra, ou seja, esses impactos. O que mesmo tem em Orígenes? O que mesmo tem em Plotino? O que mesmo tem em Justino? O que mesmo tem em Paulo, que interessa do ponto de vista do gnosticismo, tá? Quarta coisa, eu queria dizer também que eu lancei esse livro, né, já que nós estamos falando de livros, eu botei aqui na mesa Negação e Poder, que a gente tem uma interpretação aqui, segundo aquilo que o Jonas também, que o Tiago também fez. Eu só acrescentei no meu livro uma questão que é a seguinte: o Tiago falou que tem um niilismo cósmico e um niilismo ético no Jonas, né?
eu acrescentei também aqui no meu livro um niilismo antropológico. Embora o Jonas não tenha uma questão antropológica, assim falando, mas como os 3 âmbitos da relação que eu disse que ele estuda é Deus, mundo e o homem, então a gente podia dizer que esta mesma relação, Deus, mundo e o homem, que foram estudados do ponto de vista do gnosticismo, são mote para ele pensar as 3 partes da obra dele. Então, as três partes da obra, mesmo, meio que são 3 respostas a esses 3 conceitos estudados por ele na tese de doutorado. Existe, então, Deus, então, existe aqui um niilismo cósmico, né? Um niilismo ético e um niilismo antropológico. Por quê? Eu só queria dizer também que eu entendo, acho que é possível falar de um niilismo teológico, tá? De um niilismo teológico, num livro que a resposta seria o livro do Jonas, Deus depois de Auschwitz, um Deus, portanto, que está longe do mundo, mas ao mesmo tempo participa das dores do mundo. Eu acho que essa ideia de um Deus longe, mas ao mesmo tempo sofredor com aqueles que sofrem no mundo, que é a tese deste livro, né, Deus depois de Auschwitz, é uma possibilidade de a gente interpretar ali também uma espécie de resposta ao niilismo teológico de um Deus totalmente ausente, abscônditos, né? Um Deus totalmente longe, né? Então, estou vendo o Thiago concordar, quem sabe a gente podia pensar em escrever também sobre isso depois, porque é um tema bem interessante. Bom, então vamos lá. O que acontece? Por que eu acrescentei o niilismo antropológico? Porque mesmo Jonas não escrevendo uma antropologia, quando ele escreve The Phenomenon of Life, e mesmo quando a gente tem em português a tradução do livro, a gente vai ver que entre o 9, se não me engano, entre o capítulo 8 e 9, aparece uma coisa assim, que é a passagem do reino do animal não humano para o reino humano. Então, Jonas tem 3 ou 4 capítulos que encerram esta obra, que já é uma reflexão sobre o ser humano. E, portanto, a gente podia dizer que ali já tem uma antropologia, que é meio óbvia, porque ela tem que nascer das reflexões que ele fez sobre o fenômeno da vida. Na medida em que Jonas pensa o fenômeno da vida, ele tem que repensar também qual é o lugar do ser humano na história da vida. E ele faz isso, ele elabora, portanto, uma antropologia como produto da sua fenomenologia da vida. Ou mais ainda, como um capítulo da sua fenomenologia da vida, porque a fenomenologia da vida inclui a vida humana. O Thiago está trabalhando com o animal, né? A gente tem lá a planta, o animal, e também o animal não humano, o animal não humano e também o animal humano, né? Então, a última parte do princípio vida é, no meu ponto de vista, uma antropologia, uma resposta, digamos, do Jonas ao niilismo antropológico. Agora, assim, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a atualidade desse pensamento do Jonas, pensando o seguinte: em 1940 deixa eu ver aqui, acho que é 46, né, 45, se descobre os famosos textos de Nag Hammadi, uma cidade no Egito, textos, então, escritos em linguagem copta, né, que a gente, quem entrar aí em qualquer lugar na Wikipedia vai encontrar uma descrição disso, né. Então, esses textos estão hoje no Cairo, né, na biblioteca do Museu do Cairo. E esses textos, então, foram encontrados no Alto Egito em 1945. Eles são textos que remetem, segundo a tradição, ao primeiro concílio da Igreja Católica, o concílio de Niceia, né, que foi em 325. E são textos, então, que trazem, assim, por exemplo, são 52 tratados, né, majoritariamente gnósticos, incluem também 3 trabalhos pertencentes a uma, digamos assim, a uma tradição platônica. Eles são textos que teriam sido escritos por monges no monastério de São Pacômio, né, e condenam, por exemplo, versões canônicas de cartas de testamentos, etc., ou criticam, né, versões canônicas disso aí, enfim. E entre os textos mais famosos está o chamado Evangelho de São Tomé, né. Esses evangelhos são textos, portanto, escritos numa tradição bíblica, mas não integrados pelos primeiros cristãos, pelos padres da igreja, à Bíblia. Então, é disso que nós estamos falando, de textos que em 1945 são encontrados. O Jonas escreve, numa das versões desta obra aqui, The Gnostic Religion, ele acrescenta o famoso capítulo 12, que se chama precisamente
deixa eu ver aqui, tentando achar deixa eu ver se nessa versão tem, acho que nessa versão não tem, mas na versão que a gente tem em português a gente vai encontrar, desculpa, em espanhol a gente vai encontrar, é um acréscimo que o Jonas faz de um comentário sobre esses textos do Nag Hammadi. Por que o Jonas escreve? Porque, veja, em 45 eles são encontrados, mas eles não foram de acesso rápido dos pesquisadores. Imaginem vocês, esses textos teve um achou, o cunhado vendeu, roubou do outro, vendeu depois, vocês sabem que até o Jung, né, o João está aí, né, João, esse dia a gente comentou sobre Jung e o gnosticismo, vocês sabem que existe o tal código Jung, né, que é uma espécie de textos deste Nag Hammadi, que foi comprado por alguém que quis dar de presente ao Jung, né, estes textos, então ficou conhecido como Código do Jung. Então, veja, tem uma história meio enfim, interessante e ao mesmo tempo complicada, mas ajuda a gente a entender, então, que o Jonas não teve acesso imediato a esses textos, ou seja, esses textos são muito importantes. Só a partir dos anos 60, então, o Jonas vai conhecer os textos, então, isso vai trazer vai levantar uma crítica muito grande de historiadores das religiões à pertinência desse trabalho que o Jonas fez, a pertinência do seu trabalho, então, de pesquisa em torno da gnose, e principalmente em torno desse tal princípio gnóstico. Acusam Jonas, então, de que ele teria simplificado demais, principalmente essa é a acusação, simplificado demais, e que muito daquilo que ele diz do ponto de vista da pesquisa histórica não se sustentaria diante dos textos de Nag Hammadi. O Jonas escreve esse texto, então, já nos anos 60, se não me engano, 62, enfim, depois eu confirmo com vocês, mas acho que é 62, se o Thiago tiver como conferir para mim, agora não me lembro bem, mas enfim, 62, ele então escreve esse texto para mostrar que a tese dele continua pertinente, embora ou apesar das descobertas de Nag Hammadi. Então, o Jonas diz, eu, quando vejo os textos de Nag Hammadi, ao contrário do que alguns têm dito, eu confirmo a minha hipótese. Então, o Jonas, ele reafirma essa hipótese depois deste evento, vamos dizer, do ponto de vista histórico, que não pode ser fechado os olhos, é um evento muito importante, do ponto de vista das fontes, do estudo de fontes. Então, o estudo de fontes vai ser muito renovado em torno do gnosticismo a partir de 45, e depois, quando esses textos começam a ser divulgados e começam a ter acesso, então, de vários especialistas. E a Nathalie Fregnault, ela levanta no texto dela 4 questões do debate sobre a atualidade do texto do Jonas, que eu deixo, então, para a gente pensar, que são questões, então, que mostram, assim, primeiro, a pertinência, tá? Segundo, mostram que é um tema aberto, até hoje, na filosofia e na história das religiões, é um tema aberto, e, ao mesmo tempo, mostra que o Jonas tinha razão quando ele diz, eu reafirmo a minha posição, mesmo diante desses textos, uma posição, então, que o próprio Kurt Rudolph, um dos maiores, vejam vocês, especialistas em gnosticismo do mundo, vai dizer, eu devo quase tudo ao Jonas. Esse cara que escreve, assim, né, uma obra enorme, só um livro dele que eu tenho aqui, A Natureza e a História do Gnosticismo, ele reconhece aqui, já nas primeiras linhas, que é de Jonas, então, que ele tira as primeiras, vamos dizer assim, as primeiras inspirações, a primeira, vamos dizer assim, as primeiras linhas mesmo, né, estou querendo achar aqui, mas ele diz, a minha definição do conhecimento da gnose, o primeiro insight, eu devo a Hans Jonas, né, eu tenho não apenas, eu não apenas estou próximo, eu não apenas escolhi, uma linha de aproximação próxima de Hans Jonas, como eu, mais uma vez, reafirmo as posições dele. Então, só para mostrar isso aqui. Bom, indo a Nathalie, então, 4 questões que mostram que resumem esse debate em torno da recorrência, da pertinência do trabalho do Jonas. Primeiro, a possibilidade de unificar a diversidade dos movimentos sectários da época sob o termo gnosticismo. Então, quer dizer, o Jonas, o trabalho dele, traz à tona novamente a possibilidade
de unificar a diversidade dos movimentos sectários, então de todas essas seitas, de uma época sob o termo gnosticismo. Primeira questão. Segunda, a pertinência da categoria do dualismo anticósmico para caracterizar um tal movimento. Então, seria pertinente, quando a gente olha para esses movimentos, ainda falar em dualismo anticósmico. Houve, inclusive, intérpretes cristãos que tentaram mostrar que isso não é possível, que, na verdade, não tem esse dualismo anticósmico defendido por Jonas, né? A Nathalie aqui faz uma certa averiguação desses textos. Então, a segunda é a pertinência da categoria do dualismo anticósmico, e a terceira, a possibilidade de compreender a atitude gnóstica como revoltada, ou seja, como revolucionária, ou seja, como revoltária, como é que eu diria, como revoltada. Essa ideia que o Tiago trouxe seria o terceiro elemento. Então, a primeira é, há um dualismo, a segunda é, há um dualismo, a terceira é, esse dualismo leva a uma espécie de hostilidade diante do mundo. Então, a possibilidade de compreender a atitude gnóstica como uma atitude revoltada contra o mundo. E a quarta, a hipótese de que um espírito do tempo que se estende da época dos diáconos até o maniqueísmo possa cobrir, então, até hoje, a cultura ocidental. Ou seja, essa hipótese de que é precisamente este movimento que ajuda a gente a entender, então, esse quase meio século, meio milênio, vamos dizer assim, de história, e ao mesmo tempo de entender a cultura ocidental. Então, vocês veem que esse é o debate que torna o Jonas ainda muito lido, e a obra do Jonas ainda muito estudada, considerada, então, um capítulo essencial desta filosofia, da filosofia, então, original que o Jonas constrói, que eu gostaria de acentuar aqui, uma filosofia absolutamente original, quando estuda esses fenômenos e quando volta para a filosofia contemporânea e interpreta. Então, eu acho que um grande autor, é uma visão minha, o grande autor é aquele que sabe olhar para a história da filosofia e compreender um pouco isso a partir das suas próprias hipóteses. Eu acho que o Jonas se torna um grande autor na gnose, ou com os estudos da gnose, porque ele olha para a história da filosofia ocidental e compreende essa história a partir de hipóteses que são dele, ou seja, ele mesmo lança uma hipótese. Eu acho que isso é fundamental. E a outra coisa é a pertinência do Jonas no campo da história das religiões, né? O próprio Kurt Rudolph reconhece que o Jonas é o 5º capítulo da história dos estudos da gnose. Ele inaugura, então, com a sua obra, o 5º capítulo, e o último capítulo, o 6º, é inaugurado com os estudos de Nag Hammadi, mas o Jonas, então, representa um capítulo inteiro da história do estudo das religiões, dando continuidade ao projeto, então, da teologia que a gente já vinha lá no início do século XX vendo na Alemanha. Gente, então, muito obrigado, falei depressa, como vocês já me conhecem, mas também com bastante paixão, que é o meu tipo de coisa, o modo como eu me relaciono com esses temas todos, tá? Fico à disposição para perguntas. Excelente, professor. Obrigado pela exposição. Teve 3 perguntas ali no chat que fizeram. Se vocês tiverem mais alguma, vão colocando ali que eu faço na ordem, ou se quiserem, depois que eu fizer as 3 perguntas, vocês podem fazer no áudio mesmo. Então, o Ari, ele perguntou uma questão sobre a relação do Aristóteles e do Alexandre Magno, e eu queria acrescentar, assim, a pergunta dele, que ele pediu para comentar um pouquinho, que a gente sabe que na relação, nos estudos gnósticos, tem muito do neoplatonismo e do próprio influência do Platão, né, o próprio Plotino e tudo mais. Teria como falar de uma perspectiva gnóstica que tem a ver com a influência do Aristóteles, como, por exemplo, ali a questão do revezamento que os teóricos islâmicos vão fazer ali na escolástica, ou não pode falar dessa questão, não tem nenhuma influência na questão gnóstica ou Aristóteles, nenhum autor vai falar sobre isso? Platão, sem dúvida, né? Então, Platão, acho que todo mundo é claro, o orfismo do Platão é um movimento, né, de cunho gnóstico, a gente podia dizer, ou pelo menos influenciado, né, pelos movimentos gnósticos. A gente vai ter, por exemplo, no caso do Platão, também a relação do Jonas com o Plotino, né? Plotino interpretado, então, depois também por Santo Agostinho. Então, aqui Platão, Santo Agostinho, nós temos uma corrente bem visível, né? Um link, digamos, bem visível. Aristóteles menos, embora o Jonas tenha se interessado por Aristóteles. O próprio Tiago, se não foi você, Tiago, que trouxe aqui num dos teus slides uma citação de Aristóteles, ou eu estou enganado? Mas em oposição à gnose. Em oposição à gnose, Então,
de qualquer forma, digamos assim, o interesse do Jonas por o nome de Aristóteles, vamos dizer assim, aparece na obra do Jonas. Ele obviamente não fecha os olhos para isso, mas a gente tem que lembrar, justamente estou tentando aqui, enquanto falo para vocês, achar uma referência de Aristóteles. Gelson, eu estou olhando aqui na minha dissertação sobre as fontes primárias e secundárias, e o Hans Jonas não fala do Aristóteles, ele fala do Plotino, né, dos neoplatônicos, e ele fala dos islâmicos, mas ele fala da literatura islâmica, que aborda em especial a religião maniqueísta e ainda outras seitas gnósticas, mas não exatamente algo proveniente da filosofia aristotélica. É interessante a gente ver, curiosamente, na tese do Jonas, o nome de Aristóteles vai aparecer mais de 10 vezes, 15 vezes, acho, pelo que eu fiz aqui a conta rápida. Ou seja, o Jonas não fecha os olhos a Aristóteles, mas a gente tem que lembrar da mão do Aristóteles estendida assim, né? Platão, né, dualista, Aristóteles, né? Ou seja, é uma visão que talvez, do ponto de vista da interpretação do Jonas, seja, como o Tiago mesmo sugeriu ali na passagem, então, seja contrária, ou seja, o Jonas não vê tão claramente em Aristóteles essa tendência, digamos, gnóstica, né? Pelo menos nesse princípio aqui do dualismo. Agora, é interessante também, daí só para complementar, que o Jonas, ele vai conhecer Aristóteles, de ânima vai interessar muito ao Jonas, precisamente no princípio vida, e a tal ponto que o Habermas vai chamar ele de neo-aristotélico. Jonas muitas vezes é reconhecido como neo-aristotélico, né? Então, nesse ponto de vista do princípio vida, um pouco também da ética, a gente podia dizer que Aristóteles, a presença de Aristóteles é evidente, né? Então, embora o Jonas cite Aristóteles aqui, eu não teria agora condições, porque não foi uma coisa que eu me interessei muito, mas de verificar qual é digamos assim, o tom dessas citações, mas vou seguir o que o Tiago está dizendo, é uma espécie de contraposição que me parece meio óbvio também, em função de que o Platão, sim, é muito dualista, e o Aristóteles tem uma filosofia menos dualista, vamos dizer assim, para dizer o mínimo. Excelente, professor. Tem mais uma pergunta do Brender, que ele faz filosofia aqui na FASBAN. Ele falou que está estudando a ética da responsabilidade de Hans Jonas e tal, daí ele queria algumas dicas. E além disso, eu queria, assim, se puder comentar, qual que é a importância do pensamento gnóstico do Hans Jonas para a sua ética que vai ser desenvolvida depois, assim, como que essa relação se estabelece? Olha, a Lori Jonas, aqui, no livro, acho que no livro Memória, se não me engano, ela escreve que a filosofia do Jonas se dividiria em 3 tempos, né? O tempo do passado, o tempo do presente e o tempo do futuro. O tempo do passado seria esse estudo da gnose, embora não é tão passado assim, a gente viu aqui. O tempo do presente seria o estudo sobre a vida, né, o fenômeno da vida, a vida agora, a fragilidade, etc. E o tempo do futuro seria o tempo da ética da responsabilidade. E muitos autores, sabe, Miguel, isso é um grande debate entre os estudiosos do Jonas, tentam encontrar um fio condutor da obra do Jonas, né? Então a gente vai ter, sei lá, Pansar vai dizer que o fio condutor é a liberdade, né? Outros vão dizer que o fio condutor é a vida, eu acho que é o niilismo, enfim, a gente podia ter várias pessoas tentando encontrar esse fio condutor. Com isso, a gente diria, sim, existe uma relação desses tais 3 Jonas, ou desses 3 tempos da filosofia do Jonas, e cada vez mais eu estou convencido disso. Eu tentei mostrar, inclusive, que o tema do gnosticismo vai ser transversal à obra dele. Então, enquanto ele está pensando, né, a ética, ele está pensando bioética, ele está também com o pé no gnosticismo, então acho que isso é muito frequente. E eu acho que o modo como o Jonas interpreta a relação do gnosticismo com a natureza é bem evidente nessa ideia de hostilidade versus indiferença, que vai levar aquilo que eu disse, então, que é o movimento de desgaste, de exploração e de total descompromisso com a natureza. A própria ideia trazida pelo Tiago, que é o teu título da tua dissertação, como é que é mesmo, Tiago? Tu lembra aí? Existência em exílio. Essa ideia de uma existência em exílio, veja, o que é uma existência em exílio? É uma coisa assim, eu não sou daqui, para que eu vou cuidar disso, entendeu? Eu vou explorar ao máximo, eu não sou daqui mesmo, então aqui eu estou em exílio, sabe? Aqui eu estou explorando. E qual é a resposta disso? É a resposta da responsabilidade. O que é a responsabilidade? É um compromisso com o lugar, é um compromisso com o mundo, enquanto a gnose, então, é um descompromisso, porque ela é uma experiência de exílio. Então, o homem que não se sente parte do mundo, que se sente aqui um estrangeiro, que vive angustiado, ele nunca vai poder cuidar do mundo,
Por isso que aquela frase que o Tiago também terminou a fala dele, dizendo que o Jonas disse, eu nunca vi o mundo como um lugar hostil, só uma pessoa que pensa isso é capaz de pensar responsabilidade, entende? No meu livro da Negação e Poder, até eu cheguei a sugerir que muita gente diz que o livro Princípio e Responsabilidade, ele é uma espécie de resposta ao princípio esperança, né? E eu tendo a dizer também que, embora Jonas não reconheça isso, mas quase, a gente podia dizer que também é uma resposta ao princípio da indiferença. Ou seja, a responsabilidade faz muito mais sentido quando a gente pensa ela como um compromisso com o mundo diante da indiferença, uma contraposição à indiferença. E não necessariamente contra a esperança, porque a esperança, claro, é uma coisa, o Jonas disse, a gente não vai discutir, é a obra dele, né? Mas eu acho que se a gente comparar a indiferença com a responsabilidade, dá para a gente fazer muitas pontes, então pontes muito ricas entre o gnosticismo e a ética, né? A ética da responsabilidade. Excelente, professor. O João quer fazer uma pergunta sobre os escritos do Jung lá, se ele puder falar. Pode falar, professor. Boa tarde, tudo bem com vocês? Queria fazer um comentário, professor, relacionando a questão do Jung, né, com o Hans Jonas. Eu tenho tentado fazer, na verdade, uma ponte entre essa ideia do gnosticismo, porque é difícil ver um filósofo que tenha explorado essa questão do gnosticismo, até do conceito de alma e tudo mais, né? E o Jung também tenta olhar o conceito de alma, assim, né, de alguma forma. E agora há pouco o professor estava respondendo uma pergunta sobre Aristóteles e Platão, né, e o conceito de alma em Aristóteles. E eu acho que se a gente entende, por exemplo, alma como princípio vital, né, e não como uma coisa simbólica, transcendente, né, mas como um princípio de vida, né, a gente consegue aproximar talvez o Jung do Jonas também de alguma forma, né, essa compreensão da gnose não como, talvez, não só como uma coisa transcendente, mas como algo de vital, como algo que possui uma relação com a vida também, né? Estou plenamente de acordo, João. Eu acho que o Jung tem a forma de pensar do Jung, né, filosofia, sei lá, o pensamento de Jung, ele tem muito interesse e por isso que o Jonas chamou, na via heideggeriana, de, vamos dizer assim, princípio existencial, vamos dizer assim, né? Quer dizer, esses mitos todos, o Jung, na medida em que se interessa também pelos mitos, né? O que ele faz? Senão justamente mostrar que esses mitos estão não apenas só fundados historicamente, mas também revelam conceitos de compreensão de mundo, de autocompreensão, quem sabe, né, dos próprios indivíduos e tal. Então, eu estou plenamente de acordo, não saberia comentar, porque como eu não sou também especialista e leitor de Jung, é um desses que eu preciso reencarnar aqui para ler tudo, porque eu gosto muito, né? Primeiro vai ser Montaigne, você sabe, né, que primeiro, reencarnação minha, eu vou estudar Montaigne. E quem sabe depois, na terceira ou quarta, eu vou estudar Jung, porque realmente a gente precisa prestar muita atenção no pensamento dele. Então, estou plenamente de acordo. Só para, como curiosidade, né, a história tá aí nas redes sociais, mas enfim, depois a história é que esse código, né, foi vendido no Cairo para um antiquário belga, né, e então depois foi adquirido pelo Instituto Carl Jung, né, em 1951. Então, é por isso que ele ganha esse nome de Codex Jung, né, coleção 1, é o Codex 1 da coleção que está lá no Museu do Cairo. Os textos foram devolvidos só depois da morte do Jung, o Jung morreu em 61, mas só em 75 é que esses textos voltaram, então, para o Museu do Cairo, né. Então é interessante, veja, e não é à toa que alguém queria presentear o Jung com esses textos, né, quer dizer, acho que já é a prova de que aí há muito interesse comum, né, das análises do Jonas, ou mesmo vamos dizer, não do Jonas, mas das análises do Jung com o interesse que é também do Jonas, que é o interesse na mitologia. Eu posso fazer um comentário? Por favor. Eu estava pensando aqui, você estava falando da riqueza do Jonas, Gelson, não querendo fazer assim, um elogio para o autor, porque a gente estuda ele, mas é muito interessante você perceber como o Jonas ele escreveu sobre muitas coisas, desde uma espécie de história da religião, ainda que não seja uma história que ele passa, né? Uma fenomenologia da vida, uma filosofia da vida, uma ética, uma filosofia especulativa, porque
porque matéria, espírito e criação é filosofia especulativa, né? Uma espécie de teoria do ser radical, assim, né? Poderia pensar. Teologia, na medida em que ele escreve o conceito de Deus depois de Auschwitz. Mito, né? Ele tem uma teoria do mito. Agora saiu um texto da Nathalie Fournier, que é sobre uma comparação entre a filosofia do Jonas, da filosofia da vida, e o mito do Ouroboros. É muito interessante esse artigo, eu li recentemente. Então, assim, tem uma teoria do mito no Hans Jonas que a gente pode ler no Heidegger e a Teologia, que eu acho que é onde ele... E no Mito e Mística, eu acho que é esse o texto dos ensaios. Então, assim, o Hans Jonas, ele tem uma diversidade de frentes, e eu acho que o interessante dessa jornada, inclusive, é essa possibilidade de pensar essa pluralidade. Porque quando a gente se encontra, normalmente a gente fala de quê? Técnica, ética, e agora, nos últimos anos, tem começado a falar mais da fenomenologia da vida. Mas essa multiplicidade de coisas que está por se fazer no Jonas, pensar a teoria do mito, eu ainda não vi um trabalho no Brasil de peso sobre a teoria do mito no Hans Jonas. Assim, eu não conheço, talvez você conheça, mas a teoria do mito, teoria da imagem, o Hans Jonas é reconhecido como um dos principais teóricos da imagem na Alemanha. Então, assim, existe uma infinidade de acessos à filosofia do Hans Jonas que está por se fazer, ainda não foi feito. Não estou enxergando. É o calhamaço em francês também, Hans Jonas, Mito, Tempo e Memória. É um estudo da Esther sobre o mito, mas em francês, claro. Isso também é o problema da língua, né? Muitas das coisas que a gente tem aí de acesso hoje no Hans Jonas está em inglês, italiano e francês, principalmente, né? Que é onde tem se produzido, e no Brasil tem se produzido muito, mas assim, fica esse desafio até, né, para quem se interessar pelo Hans Jonas, nesses novos temas, né? Acho que é um desafio para todos nós. Agora eu não posso, porque eu tenho que terminar minha tese, né? Mas é um desafio aí pensar a questão do mito, filosofia especulativa, né? A ideia da imagem, né? Que era um projeto, assim, eu até fui por aí, depois eu meio que desisti, porque é tanta coisa. O Hans Jonas é um poço de riqueza, né? Pena que as pessoas às vezes caricaturizam assim e acham que ele é só um filósofo da técnica, que é muito importante. Acho que é um dos problemas do nosso tempo, mas assim, é uma multiplicidade muito rica, né, de questões. E mesmo que haja erros e limites, bom, isso que é legal da filosofia, né, um filósofo está errado e limitado para a gente poder falar alguma coisa sobre ele, só não preciso dizer mais nada. Mas é só esse comentário, assim, para exaltar, de certa forma, a riqueza, não é nem assim, porque ele seja o último a dizer sobre determinados assuntos, mas talvez ele disse sobre assuntos também, né, que precisam ser investigados. Muito bem, uma pergunta também, eu tô fazendo as perguntas, se o Thiago quiser responder, pode responder também, é para os dois. Pergunta do Eduardo, que é voltando à questão do Aristóteles, de que a forma e matéria aristotélica, se essa questão influenciou na concepção e na crítica que Jonas faz ao Deus como forma matemática, né? Semana passada nós estávamos tendo com a Michelle Bobizin, que vai participar, inclusive, da nossa jornada, falando sobre justamente esse texto, essa crítica que Jonas faz à concepção de Deus como matemático. Então, se essa ideia aristotélica da forma e matéria influenciou de alguma forma e tal, qual que é a relação? Acho que não, viu? Eu acho que aquele texto, na verdade, o Jonas está discutindo com os físicos, né? E a ideia de Deus como matemático é muito mais, digamos assim, uma espécie de contraposição do Jonas contra em relação a esses físicos que diziam, bom, se o mundo é o retrato do Criador, então esse mundo que agora se revela em língua matemática, né? Então, será que foi o Criador que criou isso, né? Quer dizer, se foi Deus que criou isso, ele seria um matemático? E o Jonas quer, na verdade, discutir isso basicamente para mostrar que, ou das duas uma, né? Ou Deus não é um matemático, né? E criou a vida, ou Deus é um vivo, porque só a vida pode conhecer a vida. Então, Deus só pode ser vivo. Então só podemos pensar, veja que aí não está falando de Deus, né, o elemento de fé, mas ele está falando desta hipótese discutida como o criador, né, é uma hipótese racional, ou seja, Deus como criador. Então, ou Deus como criador só pode ser também um vivo, só posso admitir Deus como hipótese, sendo ele o criador, se ele também é vivo, porque finalmente ele criou a vida. Se a vida existe e a vida não cabe na matemática, então quer dizer que Deus não pode ser um matemático, né? Então eu acho assim, tem a questão aqui, eu não vejo muito Aristóteles, sabe? Eu acho que tem mais a questão
como eu disse, da discussão do Jonas com uma espécie de interpretação, né, da física. Não sei se o Thiago acha alguma coisa. Não, concordo plenamente. Então acho que é isso. Se não tiver mais uma pergunta, eu posso falar mais uma coisa? Fale. É uma propaganda, eu vou aproveitar esse momento para fazer o jabá, o alto jabá. E você não está sabendo, eu acho que você vai fazer uma propaganda, mas você faz, né, Miguel, depois de ter uma notícia também. Isso. Eu vou fazer uma propaganda para quem ainda não conhece esse livro. Eu publiquei junto com o professor Gelson e com a professora Nathalie Fournier, que foi citada aqui diversas vezes, né, essa pesquisadora do Hans Jonas da Bélgica, né, uma belga, professora na Universidade Católica de Louvain. Então, nós três, ano passado, nos encontramos assim no que a gente estava pesquisando, né, o problema do fim do mundo, da destruição, né, do planeta, e juntamos os nossos textos e lançamos esse livro que se chama Terra Nenhuma, Ecopornografia e Responsabilidade. Abordamos aí antropoceno, a questão do antropoceno e Hans Jonas, a ecopornografia como uma forma de destruição do planeta, o negacionismo, né? A Nathalie Fournier faz um texto assim belíssimo sobre o negacionismo. Então, é um livro que a gente publicou, que eu não sei se vocês conhecem, quem se interessar pode entrar em contato com o professor Gelson. É uma das melhores coisas que foi publicada esse ano sobre Hans Jonas no Brasil. Eu acho que foi a única. Por isso que eu estou dizendo, é uma das melhores, né? Então, vale a pena aí, pelo menos, conhecer. Acho que é um texto bem interessante. Miguel, quer falar? Não, pode falar, professor, já dando a deixa lá para a questão do sorteio. Maravilha. A gente vai fazer, então, Thiago, um sorteio de 2 desses livros nossos hoje, tá? Então, quem comprem, né? Comprem, porque a gente ainda tem alguns aqui. Você sabe que a gente pagou do bolso uma parte, então nós estamos vendendo, é preço e custo. Não... Eu nem lembro quanto que é, Thiago, que a gente estava vendendo. Era 25 com o frete já. Então, frete, que é, então, 25 com frete. Eu queria dizer, então, a gente vai fazer o sorteio, tá, gente? Vai ser assim, lá no meu Instagram, Gelson Oliveira, você vai no Instagram, bota lá um comentário na postagem que eu fiz das fotos aqui do nosso evento. Então, é porque lá é mais fácil depois para a gente fazer o sorteio, tá? Então, você faz isso e até daqui mais ou menos 1 hora a gente faz o sorteio. Então, às 17 horas a gente faz o sorteio lá e dá um tempo para vocês depois no final aqui botarem o nome, tá bom? Então, a gente vai sortear 2. E, Miguel, eu queria dizer, então, que a gente vai... eu vou deixar também para vocês sortear nos outros dias alguns outros livros, entre eles o vocabulário Hans Jonas, que aqui tem muita gente que se interessa pelo Jonas. Então, nas próximas vezes, a gente, então, vai sortear também sempre... então, na próxima já vai ser, tu pode contar aqui com o vocabulário Hans Jonas. Esse vocabulário, então, eu organizei aqui com o professor Eric, é uma espécie de, vamos dizer, reunião de textos, né, sobre vários temas da obra do Jonas, né, enfim, da gnose até a técnica, a bioética e tal. Então, esses livros também a gente tem à venda, né, esse aqui custa 35, sempre incluído o preço do correio, e esse, então, 25 com o preço do correio. Quem quiser, quem não ganhar, então pode procurar ou eu ou o Thiago ali por e-mail, pelo Facebook ou pelo Instagram, e a gente ainda tem alguns exemplares realmente a preço de custo, porque o nosso objetivo não é, obviamente, ganhar dinheiro, o nosso objetivo é divulgar o trabalho do Jonas, é para isso que a gente está trabalhando arduamente, tá bom? Excelente, professor. Então, acho que encerramos aqui, né? Encerramos no tempo, 4 horas aí, 2 horas de encontro. Semana que vem nós vamos ter um encontro sobre ontologia da vida, que vai ter o professor Giovanni, esqueci o outro convidado, mas daí a gente manda o link lá por e-mail para vocês, todas as informações vão lá, se inscrevam e tal. Não esqueçam de fazer a lista de presença que está ali no chat, procurem depois, se o Gregory puder mandar de novo ali e tal. Para receber as horas complementares. Tem essa questão do sorteio lá no Instagram do Gelson, então sigam lá, sigam o Thiago lá no Instagram também. E é isso, gente. Então agradeço a presença de todos, obrigado pela participação maciça, né? Nós tivemos aí 100 pessoas ao longo do encontro inteiro, e a tendência nos próximos encontros é se manter ou crescer. Nós tivemos cerca de 220 inscritos na jornada, então tem um público bem legal que a gente está trabalhando. Então acho que é isso, gente. Deixo aí a palavra pro professor Gelson, pro Thiago e pro Gregory, se eles quiserem falar alguma coisa de despedida.